Bora lá então, entrevista importante para você acompanhar nessa edição do Expresso CNN. A gente conversa agora com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Presidente, boa noite, bem-vindo aqui ao Expresso. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo muito bem, é um prazer encontrar com você aí. O prazer é todo nosso, muito obrigada. O pedido veio ali algumas horas antes dessa conversa e o senhor gentilmente disse sim, apesar da turbulência do momento no Cidadania. Então, você, papo reto, como eu sou sempre. Presidente, tem clima para casar com o PSDB, com o Podemos ou com o PDT ou rachou geral e vai ser voo solo? Olha, não rachou em relação à federação, não. A federação, como indicativo, tem a maioria muito tranquila na executiva nacional do partido. O problema que não houve é consenso em relação qual o partido que prioritariamente indicaríamos para a decisão do Diretório Nacional, que é o órgão que, não apenas estatutariamente, mas também da própria legislação da federação, terá que decidir se haverá federação ou não, e se houver a aprovação da federação, com qual partido se vai fazer. Não houve a indicação, porque não houve consenso na executiva, sobre qual o partido, se for aprovada a federação, terá tratamento prioritário pela própria direção nacional. Mas tudo continua um pouco como tínhamos antes, sem essa definição sobre o indicativo de qual o partido, mas tudo caminhando para a discussão concreta sobre federação. Agora, não se pode antecipar nada, até porque muita gente não acredita, mas esse partido é muito democrático. Opa, mas a briga tá feia, né? Bom, eu digo aí as declarações que vieram à tona também do senador Alessandro Vieira, de toda a apuração de bastidor, mas não sou eu quem fala agora. Vou botar o nosso time de política, então, claro, para participar do papo também. Renata Agostini, chega na conversa. Renata? Como vai, presidente? Boa noite. Presidente, boa noite. Após o final da reunião, houve ali uma manifestação do senador Alessandro Vieira. O senhor não gostou nada, inclusive reagiu, dizendo que ele estava criticando ali a executiva, mas ele não entendia o valor do diálogo, do colegiado. E, ato contínuo, houve uma manifestação de alguns diretórios estaduais reiterando o apoio a Alessandro Vieira e indo ali se posicionando contra o movimento de união ao PSDB. Hoje, qual é a força desse grupo que está contrário, está com Alessandro Vieira, para mudar uma decisão lá no dia 15 de fevereiro para federar com o PSDB? Olha, claro que nós, inclusive, quando fizemos a convocação da Executiva Nacional, convocamos também os presidentes dos diretórios estaduais, todos, exatamente para ouvir. Mas é evidente que você tem a direção local, um ou outro reuniu e decidiu sobre isso. Você tem uma definição nessa assinatura de alguns presidentes e que tomaram essa atitude em função de que acham que defender que haja federação é como se você estivesse admitindo que não tem mais candidatura do partido, o que é, evidentemente, um equívoco. Até porque nós não estamos desistindo do nosso... fugiu um pouco, voltou. Nós não estamos discutindo a questão da presidência, a candidatura à presidência da República. Nós estamos discutindo a federação. Claro, se for aprovada, não vai haver duplicidade de candidatos. Se a federação existir, vai ter que decidir qual será o candidato. Aí, nesse momento, se vai discutir. É uma precipitação, inclusive precipitação do senador Alessandro, mas é um pouco da idade. Ele é um jovem, então tem alguns momentos, alguns arroubos desses, até porque falar de falta de diálogo e reclamar que não houve, ao contrário, nós nunca tivemos tanta discussão sobre essa questão como agora o partido está tendo.
em 2 reuniões da Executiva, exatamente tratando dessa questão, e foi convocado o Diretório Nacional para o próximo dia 15 de janeiro, que vai decidir sobre federação e, se aprovar, com qual partido. Isso não vai ser imposto por ninguém e, evidentemente, foi uma precipitação. Por isso, a minha reação. Talvez ele tenha pouco tempo da política de conhecer toda a nossa trajetória, que não é uma trajetória de quem impõe coisa alguma. Há uma discussão democrática e é importante mantermos essa postura. Chamar o Caio também para a conversa. Caio, por favor. Freire, boa noite. Boa noite. O senhor se transformou aí nos últimos 15, 20 anos um dos principais críticos aí do ex-presidente Lula, que hoje lidera com folga a disputa eleitoral. Eu queria a sua avaliação. Por que Lula lidera com essa ampla margem de distância em relação aos demais candidatos? E se, na sua avaliação, esse favoritismo e essa liderança isolada tem chances de se esvair, vamos dizer assim, durante a campanha? Olha, é meio difícil dizer se vai se esvair ou não. Mas o que eu posso dizer a você é que ninguém ganha eleição com pesquisa há 7, 8 meses de campanha. Isso, evidentemente, não existe. Muito dessa pesquisa em relação a Lula e ao próprio Bolsonaro é o recall, claro, que você tem Lula conhecido por quase 100% e como candidato com toda essa discussão, mas ninguém ainda nem começou a discutir o que foi seu governo, quais os problemas que ocorreram na sua passagem pela presidência da República, os problemas com a justiça, tudo isso é algo que será discutido, inclusive a profunda recessão que o Brasil vem enfrentando com dificuldades hoje, como consequência, desemprego, inflação, toda uma série de crise econômica, a partir da grande recessão do final de governo do PT. Tudo isso será discutido. E grande parte dessa polarização tem a ver com a presença do candidato à reeleição presidente da República. Mas, olha, não tem ainda campanha, não existe o confronto de ideias, nós mal estamos conversando e, evidentemente, eu digo um pouco do seguinte, eu já me acostumei, eu não morro com zoada do tiro, né? Precisa vir a bala e ainda não veio bala. Então, precisamos ter tranquilidade, saber que a sociedade vai, num determinado momento, se envolver com campanha e aí nós vamos ver. Não tem essa ideia de que ganha-se eleição de véspera. Não é bem assim. Sim, presidente, eu quero voltar. Vamos fazer mais... Pode beber água, presidente. Fique à vontade aí enquanto eu faço a pergunta. Eu quero fazer mais uma rodada, a gente tem tempo. Mas tenho que voltar ao que o senhor disse sobre o senador Alessandro Vieira, porque quando o senhor destaca a jovialidade, então, a intrepidez, vamos dizer assim, do senador, parece que o senhor está dando uma cutucada dizendo que ele ainda não está maduro politicamente. Foi isso que o senhor quis dizer? Não, maduro está. Tanto é que ele é o nosso candidato a presidente da República. Agora, é evidente que nesse episódio ele deve estar um pouco preocupado porque a federação, se vier a ser aprovada, coloca em cima da mesa de discussão a sua candidatura ou não. É evidente, seja a federação, porque é interessante perceber, o Cidadania está sendo convocado por 3 candidatos dos seus 3 partidos. É o PSDB com Dória, é o Podemos com Moro e o PDT com Ciro. Nós estamos no centro de todo um debate do chamado campo democrático, ou terceira via, como alguns setores de imprensa apelidam essa possibilidade, essa alternativa que está sendo construída. Pois bem, o Cidadania, ao discutir federação, está discutindo a sua candidatura. Então, ele ficava imaginando como se tivesse havido algo articulado. Não, o partido está discutindo livremente. E o exemplo é de que havia proposta do indicativo em relação ao PSDB e ontem surgiu uma nota do partido Podemos dizendo que queria também fazer a federação
E mais, hoje de manhã, uma nota do PDT também se colocando. Então, as 3 alternativas possíveis de federação foram colocadas. E não houve consenso de priorizar nenhuma delas. E, nesse momento, se mandou para aquele órgão que vai ter que decidir definitivamente, de forma legal. Vai decidir se quer federação, porque tem também no partido aqueles que defendem que não se faça federação, que o partido dispute a eleição sem fazer federação. Então, tudo isso será discutido por quem de direito tem que discutir e decidir. Não tenha nenhum problema que o partido já viveu momentos muito mais tensos do que esse e nós superamos, sem nenhum problema. Aí vale exatamente um pouco essa experiência. Não dizem que diabo, e eu não acredito nada disso, mas não dizem que o diabo é capaz de fazer certas coisas exatamente porque é velho, é idoso, tem experiência. Então, nesse sentido, a gente tem essa experiência. Tem que ter calma. O processo ainda está distante. O Brasil precisa entender que vai discutir o problema da crise econômica, o desemprego, a inflação, carestia, todo um processo que está aí criando na sociedade a necessidade da sua sobrevivência, e não está discutindo eleição ainda. Vamos ter calma. Eu já participei de vários processos e isso mal começou. E eu acredito que nós, do Cidadania, e aí eu quero dizer da minha satisfação, é de que nós estamos, talvez, exercendo um papel crucial nesse campo democrático e na construção dessa alternativa. São 3 candidatos que estão aí pensando e trazendo Cidadania para o centro do debate na construção de uma federação. Cidadania sendo cortejado ali para um casamento de 4 anos. Será? Renata, chega de novo. Presidente, apesar de todas essas possibilidades estarem na mesa ainda, ou seja, uma federação com o PSDB, uma federação com o PDT de Ciro Gomes e também uma federação com o Podemos, partido que Sérgio Moro ali é pré-candidato, o senhor, eu lembro que no dia que o PSDB soltou a nota, o senhor comemorou, disse que era um gesto muito importante, porque era ali uma indicação que vinha por unanimidade. O senhor votou hoje a favor da federação com o PSDB. Por que o senhor entende que seria melhor a união com o PSDB e por que o senhor acha que é mais difícil que saia com o Podemos de Sérgio Moro? Olha, primeiro, eu discuti e vou dizer a discussão e o encaminhamento que fiz, até porque não era o fórum para decidir. Nós estávamos discutindo o indicativo. Porque onde vamos discutir para decidir é no Diretório Nacional, que foi convocado para o próximo dia 15 de fevereiro. E o que é que eu colocava? É de que o problema da federação não é uma coligação, que você junta com um partido e, terminada a eleição, cada um vai para o seu lado. Não, a federação tem na sua estrutura institucional a ideia de ser um partido. E, por tempo determinado, funciona como partido, ou seja, durante uma legislatura, quando se formou. Então, tem que ter a discussão, é óbvio, de que temos que buscar, na formação e construção dessa federação, partidos com maior identidade, com maior capacidade de ter consistência na sua perspectiva de futuro. E não é um futuro imediato e nem muito determinado. Ele tem certa permanência. Daí eu dizer que, desses partidos, o que nós temos na nossa história, como alianças mais recentes, participação em governos, participação em campanhas, são formados por sociais-democratas e liberais, tal como nós, que tem também presença numa discussão que é da agenda moderna, questão da sustentabilidade, problema do Partido Verde. Então, essa concepção que o Cidadania tem também é presente no PSDB, com alguns problemas, tal como também nós temos.
nós temos também uma boa relação com o PDT. Tivemos participação junto em outras eleições com o PDT, inclusive com Leonel Brizola junto conosco, numa candidatura de Ciro pelo PPS, que é aquele partido que o Cidadania sucede. Então, essas relações hoje surgiu com o PDT, mas nós estávamos com essas duas e, entre essas, muito claramente, no meu entendimento, claro que quem vai decidir é o partido, mas eu imagino que se tiver uma federação, maior identidade temos com o PSDB. Foi nesse sentido que é a minha posição, mas é evidente que tenho a minha opinião, votarei, mas quem vai decidir e nós vamos cumprir a decisão do ponto de vista da nossa democracia. Presidente, o Leandro Rezende também participa do papo. Cadê o Leandro Rezende? Boa noite, querido, bem-vindo. Chega na conversa. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, presidente, por estar conversando conosco. A gente está falando de 4 pré-candidatos à presidência aqui, né, Freire? A gente está falando do Moro, Dória, Alessandro Vieira e Ciro Gomes. Desses 4, 3 ou fizeram campanha ou participaram do governo Jair Bolsonaro. Como é que é essa relação, que foi muito próxima em 2018, no caso do Moro até 2020, mais ou menos, como é que isso vai aparecer na campanha? O que o Cidadania vai poder fazer para mostrar que se trata de uma candidatura nova para o eleitorado, presidente? Olha, nova é claro que é. Eles não foram candidatos em 18. Um ou outro foi candidato e pode ter apoiado o segundo turno ou no primeiro. E nós não podemos ficar prisioneiros desse passado, até porque se você cobrar de mim, eu já votei em Lula. Então, não é nenhum problema. Eu votei nele antes de acontecer Mensalão, Petrolão e tudo mais. E nós rompemos com o governo Lula, é bom que saiba, até antes dessas crises do ponto de vista moral, ético e da descoberta do Mensalão. Então, nós não podemos fazer política olhando necessariamente para um Brasil fazer o ajornamento para o século XXI com os problemas do século XX e nem muito menos com o nosso passado. Não vamos esquecer, não vamos riscar, apagar, mas nós não podemos nos posicionar porque alguém no passado teve uma posição. Será que Lula, quando discute com Alckmin, vai se discutir o passado ou eles estão querendo discutir o futuro? Vamos ter cuidado, não vamos entrar nesse tipo de debate. Eu não vou cobrar que Lula disse de Alckmin e Alckmin, que é uma pessoa que eu respeito muito, disse em relação ao PT. Eles estão discutindo o que é que tem a fazer e é isso que o Brasil tem que começar a pensar. E, nesse sentido, nós estamos abertos para discutir com esses 3 candidatos, tendo um pré-candidato. E só gostaria de lembrar a você, até em homenagem à mulher, e que vai ter, não tenha dúvida, cada dia um papel maior na política, como está tendo na vida das sociedades mais modernas. Então, Simone Tebet, a candidata que tem um potencial significativo, que devemos analisar, que não temos que excluir. Dificuldade do PMDB, mas tem que estar presente. Por quê? Porque nada ainda está definido. Quem sabe pode ter toda uma dimensão, porque, olha, é inédito, mas é importante a gente saber, por exemplo, que nunca na história das eleições, das sucessões presidenciais brasileiras, você teve um movimento na sociedade de defender uma candidatura em abstrato. A candidatura do campo democrático, da terceira via, sem se juntar em torno de alguém com carisma, que tenha nome, que seja o salvador da pátria. Não, era a ideia de que tinha que ter um candidato dessas forças políticas. Portanto, isso é algo inédito, é novo. É importante não perdermos de vista isso, porque não está tendo definições agora. Até julho, próximo das convenções, você pode ter mudanças. Então, a política é de um dinamismo muito grande, é como a sociedade, ela não para. Caio, tem mais uma pergunta para o presidente, Caio?
Ô Freire, por que na sua avaliação que a terceira via ainda não emplacou, pelo menos nas pesquisas até agora? Por que está tão polarizada essa disputa presidencial? Olha, eu já imagino primeira polarização por conta do recall de Lula. Né? Todo esse episódio da volta de Lula, a intervenção que eu considero um erro judiciário, mas temos que respeitar a decisão do Supremo, da volta dele à política, anulando processos, tudo o que nós vivemos, mas o fato concreto é que temos que olhar para frente, é um possível candidato. E isso volta com certa força. E você fazendo a pesquisa é um personagem conhecido por quase 100% da população brasileira. Então não é, e de um partido que tem boa presença na sociedade. É explicável. Né? Da mesma forma, o atual presidente da República consegue manter uma base de sustentação pequena, sendo cada dia a mais reduzida, mas, de qualquer maneira, ainda com força. Mas não tem ainda uma candidatura que tenha iniciado uma campanha efetiva. Nós temos dificuldades. O Sérgio Moro parecia que, quando chegou, ia empolgar e teve dificuldades com o seu próprio partido. Há discussões até de que como será a presença dele com União Brasil ou ficando no Podemos. Nós estamos com dificuldades de saber qual a possibilidade de alianças com o PDT, do próprio PSDB, o PSDB com dificuldades depois da prévia, mas isso é todo ainda um processo de ajustamento. Claro, você não pode ficar imaginando que vamos ter, até porque se falar de polarização, quando se tem um candidato com 40 e outro com 20 e pouco, é uma polarização muito pequena, porque mais de 50% do eleitorado brasileiro, se você fizer a pergunta hoje, não tem candidato ainda. Em nenhum seja espontânea ou induzida. Então, nesse sentido, a gente precisa ter cuidado. Volto a dizer, não tem que ter precipitação como se já tivesse tudo resolvido. Não é isso. Vamos aguardar e estamos trabalhando para isso. Até porque mal começa o Brasil a discutir aquilo que não está sendo discutido. O Brasil parece, veja que coisa, parece que voltou ao século XIX da corrida do ouro. Bolsonaro está achando que é uma maravilha criar garimpo na Amazônia, quando o que a Amazônia tem de riqueza é a sua floresta. Nessa nova economia do carbono, a economia verde, no mundo que está em mudança. E nós estamos atrasados no século XIX do faroeste, até porque é muito próprio, ele gosta de armas, vive com armas, arminhas e outras coisas. Mas é que a Amazônia é para estar discutindo garimpo? Por favor, isso é uma coisa atrasada. A economia do futuro não tem nada a ver com isso, e particularmente na Amazônia. Pô, bem, esse debate mal começou. Vamos ter que discutir essa matriz econômica que nós temos no país, que é um desastre. O Brasil perdeu bondes da história, está atrasado, não está entendendo a nova economia, da inteligência artificial, da robotização, da automação, não está entendendo que nós precisamos integrar um mundo de cadeias produtivas que são globais. E vai ficar o que alguém tratando de soberania nacional da forma estreita da década de 50, do nacional desenvolvimentismo. Tudo isso é um grande debate e mal começou. Pois é, presidente, mas aqui na CNN começou e faz tempo, porque a gente está de olho em todos os movimentos da política. O senhor aqui na entrevista acabou de lançar aqui para a gente, deixando muito claro que aumentou então o horizonte do namoro eleitoral aí do Cidadania. Eu só quero dizer muito obrigada pelo papo, pela entrevista. Aí uma última perguntinha rápida, o senhor colocou o terno só para conversar com a gente ou já estava assim... todo trabalhado no terno em casa? Olha, isso daqui é uma farda que eu tenho há pelo menos 55 anos. Eu sei. Desde que me formei em advogado. Infelizmente, aqui só agora que começa, mas aí para mim, já com a minha idade,
não vou me desfazer da gravata. Isso, para mim, já é uma componente. E aqui onde a gente vive, que não tem muito calor, usar muitas vezes o paletó é bom para se prevenir de uma esfriada e tudo mais. E eu sou nordestino, eu sou do Recife, mas me acostumei lá, vivi a vida, grande parte em lá. Olha, estava trabalhando na sede do partido, quando vocês telefonaram, e estou agora em casa, porque aí resolvi fazer aqui, porque agora vou ter que cuidar de jantar, comer uma coisa. Porque tivemos hoje um dia de grande trabalho. Por isso que a gente está repercutindo aqui. Presidente, muito obrigada, então, por manter, então, a beca, a elegância. Até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite ao senhor. Boa noite. Um abraço. Obrigada, Outro. Obrigada também a todos os nossos analistas que participaram comigo dessa conversa cheia de informação.